Gravando. Gravando. Bom, boa tarde, então, a todos. Continuando, então, o conteúdo da aula passada. Ó, eu coloquei uma luz aqui, porque, olha aqui, eu acho que tá muito escuro, né? Aí eu tive que ligar essa luz para vocês me verem melhor, tá bom? Não sei por que a câmera tá pegando tão escuro assim. Mas, o que eu ia falar? Continuando o conteúdo da aula passada, eu falei sobre coesão e coerência textual, certo? Eu falei sobre coesão e coerência textual. E eu queria relembrar um pouco com vocês, tá? Quem aqui, eu acho que todos aqui estavam na aula passada? Todos vocês? É que na aula passada eu dei aula pelo Meet, né? Hoje é pelo Zoom. Eu não sei se todos, se não são todos que têm familiaridade com esse aplicativo, né? Às vezes por isso que não entrou, não pôde entrar. Porque no Meet é bem mais fácil, né? Mais prático. Mas alguns aqui que eu tô vendo já estavam na aula passada. Bom, então a gente viu que a coesão textual, ela tem a ver com os mecanismos linguísticos, né? Na verdade, a gente chama de conectivos. Tem mais a ver com a parte gramatical mesmo, com os conectivos que você utiliza no texto para ligar um período ao outro ou um parágrafo a outro no texto. Então, quando eu ligo um período a outro, eu formo um parágrafo. Quando eu ligo um parágrafo a outro, eu formo um texto. E nós vimos também, eu trouxe 2 exemplos de texto para vocês na aula passada, que mostravam que a coesão não é importante para um texto ser coerente. Daí vem o conceito de coerência. Coerência nada mais é do que o sentido que o texto tem. Então, se aquele texto tem começo, meio e fim, tem uma lógica, um raciocínio lógico, e eu acho que é praticamente isso. Resumindo, isso seria coerência textual, que foi o assunto que eu abordei na aula passada. Deixa eu só fechar aqui, senão vai ficar esse barulhinho aqui tocando. Pronto, fechei. Então, nós temos 2 textos que não tinham elementos de coesão. Vou até mostrá-los aqui novamente, só para a gente ver. E aí eu já testo se eu estou sabendo apresentar para vocês. Cadê? Como que é? Aqui é a apresentação. Acho que é isso. Deixa eu ver. Não está aberto. Deixa eu abrir aqui. Um pouquinho, gente. Cadê? Fechando aqui. Pronto, achei. Deixa eu agora apresentar aqui para vocês. Aqui. Apareceu. Não apareceu. Achei. Pronto. Vamos lá. Se eu estou conseguindo apresentar para vocês.
Aí, pronto. Vou aumentar um pouquinho para quem tiver no celular. Bom, esse foi o texto, né? A teoria que eu trabalhei com vocês na aula passada. E eu apresentei para vocês esses dois textos de exemplo. Ó. Menino, venha para dentro, olho sereno, vai lavar essa mão. Já escovou os dentes? Tome a bênção a seu pai, já para a cama. Então, esse é o título do texto. Como nós vimos, esse texto ele é formado apenas por frases, né? Frases soltas. Nós não temos nenhum elemento que conecte. E aí, na aula passada, eu não lembro se eu mandei para vocês, eu mandei sim, os conectivos também. Alguns exemplos de conectivos, que a gente chama de elementos de coesão, tá? Esses conectivos a gente utilizaria, né, para ligar uma frase à outra nesse texto. No entanto, mesmo sem esses elementos de coesão nesse texto, mesmo assim a gente consegue entender ele. A gente consegue entender toda a história, tudo que o autor quis passar. Só que ele quis estruturar de uma forma diferente, né? E com esse uso de pontuações, de várias pontuações diferentes, o que aconteceu? Ele conseguiu dar mais ênfase e mais entonação no texto. Então, se a pessoa que lê o texto respeitar certinho a pontuação, né? Usar certinho a pontuação para expressar, né? A gente entende o que a mãe estava sentindo, né? Essa oscilação da mãe nesse texto. Tá? Então, é um texto coerente, tá? Tem coerência, tá bom? Mas não tem coesão. Então, isso pode acontecer. E aí, o outro texto que eu apresentei para vocês foi esse, Circuito Fechado, do Ricardo Ramos, tá? É um texto bem legal, é só com substantivos, praticamente. Então, são palavras soltas. Aquele primeiro eram frases soltas, e esse aqui são palavras soltas. E mesmo assim, a gente também consegue entender tudo que o autor quis trazer nesse texto, né? Toda a história, começo, meio e fim, ok? E então, tudo isso, resumindo, é para mostrar para vocês que um texto ele precisa ser coerente, mas nem sempre ele vai ser coeso, ou seja, vai ser cheio de elementos, cheio de conectivos, para deixar ele bem bonitinho, para deixar todos os períodos ligados um ao outro e todos os parágrafos interligados entre si, estabelecendo uma relação. Ok? Ficou claro isso? Aí eu comecei a fazer com vocês uma atividade. É minha filha que tá aqui, tá, gente? Tá bem bonito. Vai lá. Eu comecei. Deixa eu sair aqui. Stop. Agora eu vou mostrar para vocês. Eu comecei a trabalhar com as placas. E aí eu trouxe algumas placas. Esse material. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que eu, inclusive. Aqui, ó. Que eu, inclusive, enviei lá no grupo. Para vocês fazerem como atividade, né? Então, eu organizei essas placas, essas imagens, coloquei outras novas também, mais atuais, no PowerPoint que eu vou apresentar para vocês e a gente vai discutindo essas placas, tá bom? Eu não sei se vocês conseguem abrir o áudio de vocês, se vocês conseguem escrever no chat aí, como vocês faziam ali no Google Meet, tá? Mas esse material eu enviei lá no WhatsApp, e eu até fiquei devendo, acho que para um aluno que pediu para me enviar por e-mail, acabei esquecendo. Desculpa, Matheus, que pediu. Não sei se é dessa turma ou da outra. Então, esses são alguns exemplos. Depois a gente vai fazer esse exercício aqui, tá? Um pouco.
Aí depois a gente vai voltar e fazer esse aqui pra gente praticar, tá bom? Mas primeiro a gente vai fazer das placas, eu já vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos praticar um pouco. Vamos praticar um pouco. Ai, tô voltando. Pronto. Coerência e coesão textual. Coesão e coerência textual. Então, a gente vai praticar um pouco, entender melhor a partir dessas placas, a partir da análise delas, a partir dessa percepção, da gente perceber os erros dessas placas, erros, a gente vai ver se são erros gramaticais ou erros de ortografia, né, que é essa erro na escrita, ou duplo sentido, ou ainda falta de conectivos, que é coesão, ou falta de sentido, então é uma placa sem sentido, ou seja, é uma placa que não tem coerência ou incoerente, tá? Então a gente vai ver cada uma dessas placas e analisar isso. E depois eu vou propor alguns outros exercícios para a gente. Hoje vai ser mais exercício para a gente praticar bem essa questão de coesão e coerência. Aí na aula que vem eu vou começar um conteúdo novo, tá bom? Então hoje vai ser isso. Essas placas e os outros exercícios ali para vocês reorganizarem assim a estrutura do texto, entender como é essa lógica, né, de como um parágrafo se liga no outro e como esses elementos de coesão textual são importantes para a gente perceber, como se fossem pistas. Você está numa investigação, você precisa de pistas, né, para você chegar ao resultado final. Ou, por exemplo, você está num crime, então os policiais eles precisam de pistas para chegar no criminoso e tudo mais. E essas pistas no texto são esses pequenos elementos que ligam um parágrafo ao outro, introduzem um novo parágrafo e dão essa ideia nova. Então, organizam assim a estrutura dele para deixar ele mais coerente, né? Bom, então vamos lá. Primeira placa. Qual o erro? Então, olha aqui. Saúde. Após utilizar o sanitário, lave as mãos. As mãos. Após utilizar o sanitário, lave as mãos. E aí, gente? O que está errado nessa placa? Hum? O plural das mãos, não tem plural. Então, o certo seria lave as mãos. Isso. Quando a gente tem esse erro, né? Como a Luísa comentou, de plural, a gente chama esse erro de concordância nominal, que é concordância entre nomes. Então, ali, ou concordância verbal, porque ali nós temos um verbo e o nome, né, no caso, o substantivo ali, mão, não está condizente com o verbo e com o artigo, né? O artigo está no plural. Então, se o artigo está no plural as, e a gente sabe que a gente não vai lavar uma mão só e deixar a outra suja. O certo é lavar as duas mãos. Nós temos duas mãos. Então, por isso, o correto seria lave as mãos. Então, após utilizar o sanitário, aí daria que ter uma vírgula ali também depois do sanitário, lave as mãos. Isso seria o correto, tá bom? Muito bem, Luísa. E isso recorre num erro a gente pode considerar, como eu disse, de concordância nominal, e isso recorre numa falta de coerência também, porque daí a placa acaba não tendo o sentido que ela quer passar, né? Acaba ficando errada esse sentido. Vamos para a próxima, então. Isso é bem legal. Muito legal. Merisvaldo. Cabeleireiro somente aos domingos. E aí?
qual que é o erro desse... Nessa, não seria uma placa, né? Seria assim, pintado na parede. Professora, o somente é junto, não é? E aí, esse somente ficou tipo de mentir. Eu acho, não sei. Sim, isso mesmo. Isso Ou mesmo. somente da mente, cabeça. Também pode ser. Tem 3 sentidos, não é nem duplo sentido, né? São 3 sentidos. Então, o que a gente entende que ele quis dizer? Que atende somente aos domingos. Ainda deu a duplo, mais sentido ainda ali. Por quê? Porque não dá para saber se ele atende somente aos domingos ou se ele não atende aos domingos. Enfim, faltou mais informação ali. Então, Merisvaldo Cabeleireiro, atendemos somente aos domingos. Isso seria o correto. Atendemos somente aos domingos. E ali, como vocês disseram, e colocou somente, então deu essa ideia de que de segunda a sábado ele fala a verdade, mas no domingo ele só mente. E outra coisa, o que tem a ver mentir com o cabeleireiro, né? Com o atendimento cabeleireiro. Então, esse erro recorreu em várias coisas, né? Então, tem assim, super incoerente e sem coesão nenhuma esse aviso por conta disso. E foi uma boa observação que você falou que esse mente pode ser de mente mesmo, né? Mas ficou mais lógico o sentido de mentir do que o de mente. Porque esse só não combina ali com mente, né? Então, no caso aqui, vocês especificaram esse erro. Foi um erro de... Como que eu posso falar? Mamãe, De ortografia. não deixa a mamãe não brigar, deixa aqui. Tá bom, vai lá, que a mamãe tá andando. Não, É, você não tá me amando ainda? bom, continuando então, vamos para a próxima placa. Então, essa aqui ficou claro, né, que foi um erro ortográfico, né, que foi esse erro da palavra, não se juntou e ainda para piorar, ainda colocou esse acento agudo, né? Se só tivesse separado, a gente entenderia o erro, né? Mas aí colocou que somente aos domingos. E aqui outra coisa, todas as palavras iniciando com letras maiúsculas. Não tem a necessidade disso, né? Porque se é uma oração, não, ou uma frase, não tem essa necessidade de todas as letras todas as palavras iniciarem com letra maiúscula, e sim só a primeira. Outra placa, vamos lá, ó. Conserta-se fogão e panela de pressão. Amola, alicate e tesoura. E aí? Tem vários erros ali, né, gente? Professora, é tanto erro que você nem sabe mais o que está errado. Isso mesmo. É tanto erro que você não sabe por onde que você começa a apontar os erros ali. Vamos começar pelo verbo. Tesoura. Eu acho que devia ser a mola, se não é? A mola, se alicate. Uhum. Porque tem 2 pontos. Pois é, tem 2 pontos ali. Eu acho que, É tanto eu acho erro. que esse C foi trocado por 2 pontos. Ele colocou 2 pontos, que quer dizer o C, entendeu? Não, ó, a mola, 2 pontos, alicate e 2 pontos, tesoura, não sei. Tesoura. Tesoura, com Z, né? Tesoura. Não é tesoura. É tesoura. Tesoura. Esse a mola também tá com cara de estar separado. A mola. A Meu mola. Dá a entender isso, né? Que ele tá falando a mola. E esse alicate também tá errado, porque o certo é alicate, né? Com I. Alicate. Não é qualquer mola, é a mola.
É, a mola do alicate. Eu acho que ele quis dizer isso. A mola do alicate e tesoura. Então, e o conserta-se? Esse conserta tá certo, porque nós temos dois verbos consertar, né? Um com S e outro com C. E aí? Consertar com C é esse sentido de arrumar alguma coisa ou não? Lembram do outro concerto? Não, deixa meu amor. Peraí. E aí, gente, pode falar. Minha filha tá aqui, vocês podem falar. Não, Eu acho que tá errado, professora. Esse concerto não é de música? Com C? Porque tem um concerto de música, né? Sim, eles têm um concerto de música e esse outro concerto de arrumar alguma coisa. Então, além desses outros erros aí que a gente viu, ainda tem esse. O verbo foi usado errado. Então, não é concerto. Ali ele está falando como se fosse um concerto de música. O certo era conserta-se com S, tá? Ali onde está o C, antes do E, é S. E, deixa eu ver, fogão e panela de pressão tá certo. Conserta-se fogão e panela de pressão. Até aqui tudo bem, fora o verbo que está errado. Foi usado o consertar diferente, de concerto de música. E aqui o de amolar que a gente viu, né? Então, não precisava desses dois pontos. Então, amola-se ou também amola-se alicate e tesoura. Também amolamos, eu acho que ficaria melhor. Também, como já falou aqui, conserta-se fogão e panela de pressão. Então, amolamos alicate e tesoura. Ou também amolamos alicate e tesoura. Ficaria melhor, tá? Nesse sentido. Mas é que são pessoas humildes, né, que fazem isso. Então, é o conhecimento que elas têm, né? Não tem ninguém para corrigir a placa delas. Só quando a gente vê assim, né, que todo mundo fica rindo, que foi escrito errado, mas a gente não sabe. Quando a Também gente tem não sabe o nível de conhecimento da pessoa, né, de língua portuguesa, o quanto ela estudou. Pode falar. Também tem a questão social, né, professora? A gente não leva muito essa parte a sério, mas isso que a senhora falou é verdade. Nem todo mundo vai para a escola ou foi. O Brasil tem bastante gente analfabeta. Isso é um... Sim. E essas pessoas que fazem esse tipo de serviço, geralmente não têm, assim, muito estudo, né? Não tem uma faculdade, alguma coisa. Não põe na boca, não põe na boca, não põe na boca. Segura. Bom, vamos para a próxima placa, então. Então, isso recorreu no erro de coesão e coerência, porque não tem o sentido que deve... na verdade, tem um sentido, né, gente? Mas tem muito erro também. Aí, vamos lá, ó. Qual é o erro dessa placa? Atenção! Neste brinquedo, todos pagam. Tira da boca. Tira da boca. não posso. Não pode pôr, não. Não, não põe aqui, tá? Sujo. Eu vou mijar. Pode falar, gente. Eu quero Tô passando, peraí. Atenção, neste brinquedo, todos pagam. Seriam pagam, né, professora? Neste brinquedo todos pagam. Isso, atenção. Neste brinquedo, todos pagam. Então, aqui foi um erro de concordância verbal, né? Porque o verbo não está condizendo com o sujeito que foi passado. E, com isso, também a gente considera como erro de coerência também, porque não passou o sentido que queria ser passado. Próxima placa, então. Considera só esse que servimos aqui, essa parte aqui de cima não considera, tá? Então, aqui, servimos suco natural de pó do Guaraná, a flor díaco do Amazonas. Professora! Meu Deus, afrodisíaco é muito bom. Ele quis dizer afrodisíaco? Sim! Afrodisíaco ponto me ali, pegou né? desprevenida. Me pegou desprevenida.
Essa é muito boa. Afrodisíaco. Eu Eu vou demorei usar pra isso na minha entender que era vida. afrodisíaco. Não, mas quando eu passo essa placa para os meus alunos, eles geralmente eles dão um tilt assim na cabeça. Eles olham e falam, professora, não entendi. O que ele quis dizer com afrodisíaco? É afrodisíaco, que é o afrodisíaco, né? As pessoas não entendem, realmente. Dá um tilt assim quando você vê, porque é um erro tão gritante, né? Afrodisíaco. Tipo, que flor que é essa, né? Eu nunca vi falar nessa afrodisíaco. Não sei vocês. Mas quis dizer isso, a gente entende por quê? Porque ali está falando do pó do Guaraná, que realmente é algo afrodisíaco. Então a gente subentende-se que ele quis dizer isso. E falou do Amazonas. Do Amazonas tem várias frutas, várias coisas que são afrodisíacas. Então, realmente. Então, ali, qual é o erro? Que tá tudo separado, né? O certo seria uma palavra só, afrodisíaco, e não a flor, com esse acento aí, circunflexo, disíaco, com acento agudo ali no zíaco. Não existe essa palavra, tá? Próximo. Tapioca. Isso é maravilhoso. Tapioca, fazida na hora, quem não pediu, pida. Pida, ué. Eu não tô vendo erro nessa placa. Fazida. Tá tudo certo. Eu sabia que Tapioca vocês iam falar fazida isso. na hora. Quem não pediu pida, tá certo, ué. Não tá errado. Lá no Nordeste, tem alguém aqui que é do Nordeste? Lá no Nordeste fala assim? E eu não tô sabendo. Às vezes a conjugação verbal é diferente, né? Vai saber. Professora, eu gente? perdi tudo no afrodisíaco. Então, depois daqui, eu não espero mais nada. Aquela foi a Pida. mais. Quem não pediu pida. Tapioca fazida na hora. Aí o do ladinho, tapioca fazida na hora. E quebra isso. E quebra queixo. Bacana, Isso, bacana. quebra Não tem só queixo. tapioca. Nossa, aquela parte ali nem eu tinha visto, hein? Quebra Variedade. queixo. Queixo com CH, que dá pra ver ali, né? Quebra queixo. Queixo é com X, não é com ZH, né? Enfim, então ali, aqui uma série de erros também. Tapioca, não tem esse acento agudo. Primeiro erro. Fazida na hora. Teria que ser, como que seria o verbo correto aí? Não é fazida, então qual que é o verbo correto? Vamos ver se vocês sabem. Feita. Feita na hora, né? Feita na hora. Quem não pediu? Peça, muito bem. Então, tapioca sem acento, o verbo certo seria feita na hora. Quem não pediu, peça e não pita. E ali a gente viu do lado que tem desse outro erro, que é quebra-queixo, com X seria o certo, e não com CH. Então, e aqui foi bem feitinho, né? Uma placa pintada, bem feitinha, não é? Naquelas outras placas que a gente viu, que dá pra gente ver que é uma pessoa humilde, que ela mesma pintou a placa com a letra dela e tudo mais. Aqui não, mandou fazer, pintou bonitinho, mas mesmo assim tem esse erro. E criança fala assim, né? Então, como eu disse, é questão social. Provavelmente essa pessoa não tem muito estudo que escreveu isso. Olha esse aqui, gente, vamos lá. Ó, enquanto vocês vêm aqui, eu vou tentar levar minha filha ali. Peraí, só um pouquinho. Vamos lá. Hot Valley.
Voltei. Fizemos celular. E aí, qual é o erro desse aviso, né? Ó, vende-se. Um erro, professora. O aviso é um erro. Professora, eu adorei um detalhe que, olha aqui, o pinching, ele é segunda mão. E outras marcas. E outras marcas. O cachorro da Louis Vuitton, da Gucci. Comprar tudo aí. Seu cachorro de marca. Ó, esse aqui eu acho que venceu a afrodisíaco, hein? Eu acho que esse aqui tá mais top que o afrodisíaco, hein, gente? Rottweiler. Ele chega na Rottweiler. tapa na cara da afrodisíaco, professor. Esse aí é melhor. E o certo seria vende-se ou vendem-se, né? Também tem essa questão, essa concordância verbal aí que a gente tem que ver. E ali totalmente errado, pitbull, não é pitbull, né? Não se escreve dessa forma. Rottweiler, pudo, gente, que é isso? Pinchinho, nem sei o que é esse pinchinho, nem conheço essa marca de cachorro, quer dizer, essa raça. Essa marca de cachorro e outras Cachorro marcas, da Louis né? Vuitton. Acho que deve ser Eu Pincher. acho que ele quis dizer Professora. pincher. Ah, isso, Pincher, é pincher. Pincher. Deve ser pincher. Segunda mão. O que quer dizer com esse segunda mão, né? Tipo, como se fosse uma roupa de segunda mão. Uma coisa mais vira-lata, assim, né? Digamos. Uhum. Deixa eu ver. Mas o professor ajuda lá Eu já no vou. quarto. Espera lá um pouquinho, que eu já vou. Deixa eu ver. Então, esse pintinho seria... É isso que vocês falaram, que eu já esqueci o nome. Aí, aqui, já vem tudo vacinado. Contra purga, carrapato, frieira, pichilenga. Não conheço esse pichilenga aí, não sei o que é. Então, aqui está tudo errado. Tudo errado. Já vem tudo vacinado. Também a gente não fala dessa forma, não se estrutura a frase. Todos já vem com vacina, ou todos já vêm vacinados, enfim, não já vem tudo vacinado contra desse jeito, né? Então tá tudo errado isso aqui. Totalmente errado. Isso aqui venceu, por enquanto, é o top 1, né? Então, esses erros, todos esses erros, a gente vê muito erro de ortografia, a pessoa não sabia como escrever corretamente, erro, assim, de conhecimento da pessoa, de quando a gente se refere a cachorro, a gente não fala marca, a gente fala raça, né? E outras raças, e não outras marcas. Não é, como vocês falaram, não é uma bolsa, não é uma roupa que a gente que tem que tem a marca, né, dessa roupa que você está utilizando. E isso também recorre em problemas de coesão, de coerência, na verdade, porque você não consegue entender direito o sentido desse aviso por conta de tantos erros que você vê ali, né? Não sei se vocês concordam comigo, né? Ó, agora vamos para essa aqui. Atendimento exclusivo para linguiças. E aí? Essa é boa também, gente. Esse é bom. Esse é bom. Alguém já foi nessa fila exclusiva para linguiças? Linguiça toscana. Esse é muito bom, né, gente? Ó, tudo isso, todos esses erros, a gente vê no dia a dia. Hoje, parece que as pessoas tomam mais cuidado para escrever as placas. Mas mesmo assim, a gente ainda encontra um erro ou outro ali, bem pequeno, mas a gente encontra alguns erros, tá? Então, aqui, o que dá a entender essa placa? Qual é o sentido que ela traz? Do jeito que ela está escrita aqui, o que vocês entendem que a pessoa quis dizer? Professora, eu nem sei se dá para entender qual foi a ideia. Se era uma fila ou se era para vender carne. Um anúncio de carne, não sei. Uhum. O atendimento seria para quem realmente vai comprar linguiça, né? Sim. E é isso, né? Eu acho que eles quiseram dizer isso. E como seria correto, então? Como seria uma placa correta para dar a entender isso?
Podem falar. Atendimento exclusivo para pessoas que queiram comprar linguiça? Pode ser isso. Uhum. Aí traz o sentido mesmo que eles quiseram repassar com essa placa, né? Mas eu acho que eles quiseram resumir tanto a placa, porque ó, até o para ali, eles colocaram com o apóstrofo, né? Não, com essa barra. O para eles colocaram reduzido, não colocaram o para, P-A-R-A. Então, aqui eles quiseram, acho que, reduzir mesmo o espaço, e aí eles colocaram assim, atendimento exclusivo para linguistas. Seja o que Deus quiser, né? Se a pessoa entender ou não entender, enfim. Mas o certo seria isso, atendimento exclusivo para compra de linguiças, ou para pessoas que queiram comprar linguiças, como a Heloísa disse. Próxima placa, ó. Não atendemos sem camisa. E aí, o que essa placa quis dizer? Tem dois Não sentidos. atendemos pessoas sem camisa? E não entre sem camisa ou algo do tipo? Sim, não atendemos pessoas sem camisa, né? Alguma coisa assim. Mas qual o sentido que trouxe? Trouxe outro Que sentido. os atendentes não atendem sem camisa, né? As É. pessoas que estão atendendo. As É pessoas esse, que né? estão atendendo estão todas com camisa. Nenhuma está sem camisa. Então, foi esse sentido que trouxe a placa. Então, uma pequena palavra ali que falta transforma em outro sentido. Uma frase, uma oração, enfim. E o último, para a gente fechar essas placas, ó, favor não conversar sobre os alimentos. E aí? A direção. Não pode, proibido. O que tem de errado aí? É que bem muito Pra falar a verdade, eu não tô entendendo o que tá de errado. De verdade, eu não entendi o que ele quis dizer com a placa. Favor não conversar sobre os alimentos. O que? Ó, o que deu a entender? Não, pode. Pode falar. Tipo, eles querem dizer não conversar, tipo, em cima dos alimentos, sabe? Para não espalhar saliva, essas coisas, né? Isso mesmo, exato, exato. Muito obrigada, Josiane. Muito obrigada. Só que deu a entender outra coisa. Deu a entender que é O assunto seria os alimentos, o sabe? assunto os alimentos. Então, não converse sobre o tema alimentos. É isso que deu a entender. Não converse sobre o tema alimentos. Fale sobre qualquer assunto, menos sobre alimentos. Deu a entender isso, mas eles quiseram dizer essa outra coisa que a Josiane comentou. Não falar em cima, né? Sobre os alimentos. Que seria sob, né? Em cima. Então, por isso que é um pouco esse erro. Bom, essa aqui era das frases. Gostaram? Dá pra gente refletir bastante, né? Eu adorei, professora. Foi maravilhoso. É bem legal, né? É uma forma engraçada da gente. Engraçada, sim. É claro que a gente vê, né, toda essa questão social, como eu comentei com vocês, a gente pelo menos vê um pouco, né? E entende o que é certo e o que é errado. E a gente fica até refletindo um pouco sobre os erros que a gente tem na fala, ou às vezes na escrita, às vezes a gente já escreveu alguma coisa errada também, e aí a gente lembra, poxa vida, eu escrevi isso, como eu pude escrever isso? E é uma evolução, quanto mais vocês vão aprendendo, mais vocês vão evoluindo, e mais vocês vão melhorando e errando menos, acertando mais. E, como eu disse, eu quero mostrar aquela outra questão agora, uma questão diferente, só para a gente finalizar, tá? Ó. Desculpa que hoje tá bem tenso aqui, tá? As minhas filhas estão bem agitadas, como vocês estão ouvindo. Ó. E tá tenso. Desculpa. Eu não tô conseguindo ver vocês aqui. Peraí, aqui.
Aí, voltei. Deixa eu voltar aqui, tá? É que eu acabei saindo. É que eu ainda estou me familiarizando aqui. Pronto, vamos lá. Essa questão 2 que eu queria mostrar para vocês, tá? Assinale a opção em que a estrutura sugerida para preenchimento da lacuna correspondente. Então, aqui nós temos várias lacunas, tá? Provoca defeito de coesão e incoerência no sentido do texto. Então, nós temos aqui vários números, várias lacunas, né? 1, 2, 3, 4, 5. E a gente vai ver se essas palavras encaixam certinhos aqui, certinho, nessas lacunas e dão um sentido lógico, ou seja, dá coerência para esse texto. Um desses casos, dessas palavras, elas não vão deixar o texto coerente, ou seja, vai deixar sem sentido quando você colocar essa palavra. E é isso que vocês vão descobrir. Qual dessas 5 que vai dar esse sentido errado para o texto, ok? Vamos lá, ó. A violência no país há muito ultrapassou todos os limites. 1. Aí a gente vai colocar aqui. Tanto é assim que dados recentes mostram o Brasil como um dos países mais violentos do mundo, levando-se em conta o risco de morte por homicídio. E aí, vocês acham que esse 1, encaixando, né, essa locução aqui, essa expressão, nesse espaço, ficou com sentido lógico? Sim ou não? Sim, sim. Funciona sim. Funciona, ok. Então, vamos para a próxima, continuando. Em 1980, tínhamos uma média de aproximadamente 12 homicídios por 100 mil habitantes. Aí, vamos trocar aqui pelo 2, que é lamentavelmente. Lamentavelmente, nas 2 décadas seguintes, o grau de violência intencional aumentou, chegando a mais do que o dobro do índice verificado em 1980, que era 121, que foi, né, 121,6%. E aí, esse 2, colocando-se lamentavelmente aqui, vocês acham que também ficou legal? Combinou? Oi, pode falar. Quer saber, tá certo? Não, ela combinou certinho aqui no espaço? Ou lamentavelmente aqui nesse espaço, vocês acham que combinou? Sim, sim. Ok, vamos para a próxima então. 3, ó, ou seja, tá? E aí, então, continuando aqui. Chegando a mais do que o dobro do índice, verificado em 1980, 121,6%. Ou seja, ao final dos anos 90, foi superado o patamar de 25 homicídios por 100 mil habitantes. E aí, combinou também esse 3? Ou seja, pode responder, gente. Oi. Deu certo esse aqui? Tá coerente? Dá para entender? Quando você coloca o seja aqui, ficou certinho? Vamos então para o 4, já que vocês não estão respondendo. 4. Simultaneamente, o PIB por pessoa em idade de trabalho decresceu
26,4%. Isto é, em média, a cada queda de 1% do PIB, a violência crescia mais do que 5% entre os anos de 1980 e 1990. Deixa eu só mudar aqui que eu acho que tá isso, atrapalha menos. Hein? Aí vocês acham que combinou o 4 também? Ó, a gente já viu 1, 2, 3, 4. Aí a 5, ó. Estudos do Banco Interamericano de Desenvolvimento mostram que os custos da violência consumiram apenas no setor saúde 1,9% do PIB entre 1996 e 1997. Aí 5. Se bem que a vitimização letal se distribui de forma desigual. São, sobretudo, jovens, pobres e negros do sexo masculino entre 15 e 24 anos que têm pagado com a própria vida o preço da escalada da violência no Brasil. E aí, Eu gente? acho que o 5 combinou, professora. Combinou ou não combinou? Que aqui é para vocês Eu escolherem. acho que o 5 combinou. O 5 foi. A resposta correta seria 5. Aê! Para essa pergunta aqui, que aqui, ó, é para você assinalar a opção, dentre essas 5, uma delas, você vai colocar ali no espaço e vai deixar o texto incoerente. Vai ficar estranho, sabe? Não vai condizer ali com a informação. Então, de todos esses que a gente viu até agora, qual que combina menos? Foi o 5? É o 5 que você está falando? Ah, não, professora. Eu achei que o 5 combinou bem. Deixa eu só ver. Presta atenção, ó. Tenta aí. Vou deixar aqui aberto, porque vocês precisam ver o 3, o 4 e o 5. O 1 e o 2 a gente já eliminou. E aí, qual vocês acham? A, B, C, D ou E? Pra gente finalizar. Eu acho que é a 4, professora. 4? 4. Alguém mais acha que é 4? Pode pôr aqui no chat. Ó, posso falar a resposta correta? Já que já vai dar o nosso horário. Olha aqui, vamos lá no 4. Que você acha que é? Ou seja, ao final dos anos 90 foi superado o patamar de 25 homicídios por 100 mil habitantes. Até aqui tá certo, né? A 3 deu certo. Aí a 4. Simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, o PIB por pessoa em idade de trabalho decresceu 26,4%. Isto é, em média, a cada queda de 1% do PIB, a violência crescia mais do que 5% entre os anos de 1980 e 1990. Eu acho que combinou, não sei. Olha aqui. Aí o 5. Se bem que a vitimização letal se distribui de forma desigual. São, sobretudo, jovens, porque olha ali, olha o que está falando ali. Estudos do Banco Interamericano de Desenvolvimento mostram que os custos da violência consumiram apenas no setor de saúde 1,9% do PIB entre 1996 e 1997. Tá? Se bem que a vitimização letal se distribui de forma desigual. São, sobretudo, jovens pobres e negros, que... Então, se bem que não tá estranho? Tá falando de uma coisa e, de repente, Tá parece que caiu, estranho. assim.
Tá esquisito, se bem que tá estranho. Então, a resposta correta dessa aqui é a E. Se bem que esse 5 não está condizendo aqui, não é um elemento de coesão, um conectivo adequado para fazer a ligação entre esse período e o próximo período que se iniciou, tá bom? Então, a resposta correta nessa questão seria a E, se bem que, tá bom? Bom, gente, é isso, deu nosso horário, ó, passou rápido, né? Já são 4 horas da tarde. Eu só não passo mais porque eu tenho aula agora no preparatório do CMCG. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ver. O que coloca aqui? Ah, consegui colocar. Ó. Quem está presente aí? A Heloísa, Josiane, Luísa, Matheus, Maria Eduarda e Guilherme, que saiu. Ai, Luísa, agora eu vi aqui seu chat. Deixa eu ver como que faz aqui para fazer um print. Eu acho que tem que ser um print, né? Eu acho que eu consigo dar um print aqui. Pronto. Bom, gente, era isso então. Deixa eu já desligar aqui a gravação. Muito obrigada pela presença de vocês hoje. E a gente se vê na próxima aula, tá bom? E vamos tentar fazer a partir de agora aqui no Zoom. Não sei se vocês gostaram, se é melhor aqui. Eu estou me adaptando, vou treinar bastante essa semana, para na sexta-feira que vem eu já ser mais rápida e entender melhor aqui dos recursos, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que tenham aprendido e gostado da aula de hoje, tá bom? Até mais, então até sexta que vem. Tchau, tchau. E senhora, tchau. Tchau, professora. Professora, obrigada. Nada.